Jesus, aleluia. Paz do Senhor, igreja, amém? Jesus está neste lugar, aleluia. Glórias a Deus. Vamos aproveitar que estamos em pé, vamos abrir a palavra do Senhor. Vamos de Mateus, capítulo 25. Aleluia. Mateus, capítulo 25, versículo do 1 até o 13. Glória ao nome de Jesus. Os irmãos encontraram, amém? Amém. Diz assim, Jesus falando: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos o nosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas a comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, essa é a sua palavra, Senhor. A sua palavra já está escrita, ela já está declarada. O Senhor sempre soube, Senhor meu Deus, o que pregar esta noite, desde antes da fundação do mundo. Essa palavra já está pronta. Mas eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor me capacite, Pai, em nome de Jesus Cristo, a poder entregar cabalmente esta palavra do jeito que o Senhor entregaria. Eu quero ser canal do Senhor nesta noite. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha sobre cada irmão que está aqui hoje, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha tocar com a sua presença, que o Senhor venha tocar com a sua graça, que o Senhor venha tocar, Senhor meu Deus, com o seu amor, que o Senhor venha nos ensinar, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, aquilo que está oculto, aquilo que é profundo, Senhor meu Deus, o que nós ainda não sabemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, é que eu te glorifico, Senhor. Amém, Jesus, amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Presença gloriosa do Senhor Jesus aqui neste lugar. Aleluia. Eu creio que tão importante quanto viver é discernir o tempo em que estamos vivendo. Tão importante quanto ter vida, quanto ter saúde. Sabe, quanto você ter o seu dinheiro, o seu sustento, sua vestimenta. Tão importante quanto. Sabe, ter uma direção, ter um objetivo na vida. É nós aprendemos a discernir os dias, os tempos em que nós estamos vivendo. Porque há tempos de guerra, não é verdade? Foi por causa da guerra que os japoneses, há décadas atrás, foram ao Brasil, não foi? E anos mais tarde, estamos aqui, os descendentes, né, de volta, em tempos de reconstrução, em tempos de paz. Existem tempos até de quarentena, né, como o Brasil está vivendo, como a gente estava comentando antes, é mais tempo de medo do que de doença, né? Existe mais medo da doença do que a doença em si. Mas tudo isso, queridos, é o sinônimo de uma vida sem Deus. As pessoas, quando não têm Deus, não têm esperança, se sentem completamente desprotegidas, ao ponto de brigar por causa de papel higiênico no mercado, né? As pessoas precisam de Jesus. Eu creio, queridos, que existem dispensações históricas que entram e vão.
Mas dentro dessas dispensações, dessas situações, as nossas vidas continuam, amém? Quem nunca viu, né, em filmes agora, na época da Segunda Guerra Mundial, né, pessoas assim, jovens, saindo dos seus países, saindo da Europa, por exemplo, para ir para o Brasil, isso é histórico, saindo do Japão para ir para o Brasil, para ir para a América Latina, atrás de uma vida melhor, né, mas a vida dos jovens continuava. Então alguns deles se casaram dentro do próprio navio, não é assim? Mas tempo de guerra é tempo de se casar, gente? É. Porque a nossa vida continua, apesar das calamidades, apesar das dificuldades. Você entende o que eu estou falando, amém, queridos? Né? Como criar filhos em tempo de coronavírus, gente? A gente vai prender os filhos dentro da bolha? Não dá, não vai dar. A vida, ela continua, não é verdade? Eu me lembro de minha mãe me contando que o pai dela, meu avô, ele trabalhava construindo a ferrovia, que hoje acho que chama FEPASA no Brasil, mas na época chamava Sorocabana. E ele trabalhava construindo os trilhos do trem. Então o trabalho dele acompanhava o trilho. Construía um pouco, acompanhava, construía um pouco, acompanhava. Tanto que minha avó teve um filho em cada cidade. Né? Por quê? Porque ela tinha que acompanhar o marido. A minha mãe me contou, ela teve 7 gravidezes, mas apenas 4 filhos sobreviveram. Sozinha. Minha avó era uma mulher analfabeta, mãe de minha mãe. E minha mãe, a filha mais nova. E eu me lembro de minha mãe me falando assim, filha, eu me lembro de a minha mãe sentada numa estação de trem, não sei de qual cidade do interior de São Paulo, não me lembro, ela falou, sentada com os nossos pertences, as nossas roupinhas que ela mesma costurava nos sacos de estopo, né? De estopo assim. E algumas panelas, algumas comidinhas. E nós, crianças, eu e seus tios, tudo brincando em volta dela. Pulando, azarando, fazendo aquele furdunço na estação de trem. Ela falou, e naquele momento, era tudo que nós tínhamos. Essa era a nossa família. É possível, queridos, construir uma família em tempos de crise? É possível. É possível. Olha nós aqui construindo as nossas para a glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Mas em relação aos dias que nós estamos vivendo, a Bíblia fala que haveriam dias maus. Amém? 1 Timóteo 4, 1 ao 2, vai estar colocando aqui para a gente poder acompanhar, diz assim: ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizada a própria consciência. Enquanto eu meditava, sabe, nessa palavra de 1 Timóteo, a respeito desses versículos, a respeito, sabe, procurando, conversando com o Senhor, procurando discernir junto ao Senhor os dias em que nós estamos vivendo, para eu poder me posicionar. Eu estava falando, Espírito Santo, como nos posicionar como igreja, como eu posso ser mãe, como eu posso ser uma mulher de Deus, eu posso ser uma esposa, nos dias que nós estamos vivendo agora, sabe, antenado com o céu, antenado não somente com as más notícias, mas antenado com aquilo que Deus está dizendo, amém, queridos? Porque a nossa vida não tem que ser guiada pelas notícias da TV, nunca teve e nunca vai ter que ter. A nossa vida tem que ser guiada pelo que a palavra de Deus diz, em nome de Jesus, amém? E o Espírito Santo falou comigo, ele falou assim, olha, eu disse sim que nos últimos dias seriam dias difíceis, mas no mesmo capítulo de 1 Timóteo eu também ensinei a minha igreja a como proceder, a como atravessar esse período. Porque acredite, queridos, quando a Bíblia fala de um tempo de apostasia, quando a Bíblia fala de um tempo de frieza espiritual, a Bíblia não está falando que apenas uma ou duas pessoas vão passar por isso. Toda a igreja vai passar, você está entendendo? Mas eu quero explicar aqui que as coisas que mostram que os dias serão maus, necessariamente não precisa ser mal para mim e para você. Você sabe por quê? Olha só o que está escrito no versículo 7 de 1 Timóteo. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas.
exercita-te pessoalmente na piedade. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, uma coisa interessante é a respeito da apostasia. O que é um apóstata? Dando um exemplo bem simples para qualquer pessoa poder entender, ao meu ver, um apóstata é uma vela apagada, que um dia queimou, mas agora se apagou. E o pior, prega contra o fogo. Ela prega contra aquilo que ele mesmo gastou a sua vida um dia. Reclama. Não é verdade? Aquele fogo me queimava. Aquele fogo me desgastava. Me consumia. Eu quero gastar a minha vida comigo mesmo. Mas o interessante, queridos, é que uma vela apagada, ela simplesmente para de se gastar. Não é verdade? Para. Né? Só que o apóstolo se esqueceu de como aquela fumaça que subia daquele fogo que o consumia agradava as narinas do Senhor, amém, queridos? Né? E um dia ao olhar para trás, quando a gente para de queimar para Deus, a Bíblia fala, lembra-te do teu Senhor nos dias da tua mocidade, para que não chegue o dia que você vai olhar para trás e dizer o quê? Eu não tenho nos meus dias contentamento, porque aquilo que era para ter gasto para Deus, aquilo que era para eu ter vivido com Ele, aquilo que era para ter sido entregue somente para Ele, eu guardei para mim e agora nada mais vale. É como uma pessoa, uma vez eu vi uma reportagem no Fantástico há anos atrás, de um velhinho, gente, de 105 anos, um senhorzinho bem lúcido, morava sozinho. Mas ele ficou perdido no meio do tempo, no meio da mudança de presidente, dos planos econômicos do Brasil. Então, quando ele ficou bem doentinho e quiseram levar ele para uma casa de repouso, ele não tinha família. Ele queria porque queria levar o colchão dele junto, gente. Fez o furdunço velhinho com bengala. Quando pegaram o colchão do velhinho, tinha um monte de dinheiro no colchão. Tudo dos antigos presidentes. Aqueles réis, 10 mil réis, nem sei como é que fala. Tinha cruzeiro, tinha cruzados novos, tinha tudo quanto era. E não dava mais para trocar. Era uma coisa que estava defasada. Agora, em sua velhice, ele não podia mais usar. Eu vejo, queridos, mediante ao ponto de vista bíblico, o apóstolo está da mesma forma. Guardou para si, mas vai chegar o dia que aquilo que era para ter sido de Deus, aquilo que era para ter sido somente do Senhor, simplesmente ficou para os bichos. Você está entendendo o que eu estou falando, queridos? Amém? E a Bíblia fala que a cada dia os homens apostatariam. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Mas como passar por este tempo, queridos, e não permitir que o meu e o teu coração também se esfrie? Porque fala sério, a frieza bate na tua porta também, não bate, queridos? Na minha bate. Com insistência, com veemência, todos os dias. Todos os dias. E aqui Deus está falando, rejeita as fábulas profanas, as fábulas pagãs. O que é coisa profana e pagã, gente? São ensinamentos de um mundo sem Deus. Amém? Sabe, se recuse a ser egoísta. Fala para a pessoa que está do seu lado, se recuse a ser egoísta. Fale para o outro, pare de ficar isolado. Amém, queridos? E uma coisa que o Espírito Santo tem falado tanto conosco aqui, queridos, se permita ser plantado na casa de Deus, amém? Se permita ser plantado na casa de Deus. É Deus que escolhe o lugar que vai plantar a sua vida. E a sua história está passando aqui nessa igreja, amém, queridos? Fala a pessoa que está do seu lado, nós somos corpo de Cristo. Nós precisamos estar unidos. Amém, queridos? Porque isso é um dos antídotos contra a apostasia e a frieza dos nossos dias. Quando nós paramos de apenas querer olhar para nós mesmos, querer juntar a riqueza debaixo do nosso colchão, parar de queimar para Deus. Quando nós paramos de queimar para Deus, queridos, nós começamos a ficar com o nosso óleo gasto, como daquelas virgens imprudentes que nós lemos na parábola ao princípio.
Nós vimos nessa parábola que nós lemos aquelas mulheres ali, aquelas 10 noivas, simbolizando a totalidade da igreja do Senhor. Você entende que 10 simboliza isso, a totalidade de algo? Metade daquelas mulheres ali, elas tinham, além de ter o óleo queimando ali dentro delas, elas ainda tinham extra, para que nunca faltasse. As outras queimaram à toa. Só que a frieza, a noite, a dificuldade chegou para todos. O convite do Senhor hoje para nós é: enquanto nós esperamos pelo noivo, que você esteja com seu coração ardente pela presença de Deus. Que suas vestes estejam brancas em nome do Senhor Jesus Cristo, ainda que em tempo de apostasia, em nome de Jesus. Porque pouco está me importando, querido, o que o mundo está falando sobre a igreja. A única coisa que rege o meu coração e o teu tem que ser a santa e bendita palavra do Senhor em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que sempre sejam alvas suas vestes e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Exercite-te a ti mesmo na piedade. A piedade, queridos, é o amor e a misericórdia pelo próximo. Não é só aquela cidadezinha ao lado do Sorocaba, dos japoneses que plantam cebola. Não é só essa cidade. Piedade é isso, é eu exercer o amor ao próximo. Gente, meu Deus, os maiores dias e maior avivamento do meu coração acontece. Às vezes não é necessariamente quando estou orando. Orar é importante, amém, queridos? Mas quando você exercita o amor por alguém, que às vezes nem merece aos seus próprios olhos, ou então que você sabe que talvez nem retorno você tenha, mas você exercitou. Exercício é algo que a gente precisa fazer sempre para ter um hábito de fazer. Amém, queridos? Eu que me cuide. Como é difícil, eu não gosto desse exercício físico. Eu preciso. Eu faço porque eu sou obrigada a amarrar, como amarrado. Vocês já choraram, gente, na academia? Eu já chorei. De ódio. Tô falando sério, gente. Começa a caminhar, as pessoas falam assim, nossa, 5 minutos depois você já começa a sentir um raio dentro de você. E te dá uma alegria comigo, um raio, gente, veio dos infernos, sei lá onde vem aquilo. Dá um ódio. Eu fico falando, meu Deus, sai do lugar, eu tô andando aqui, sai do lugar. Um dia tudo, os bichos vão comer mesmo, até isso aqui, tudo, vão tudo pro Ipai, pra toda a terra. Por que você tem que fazer isso? Eu não nasci com esse negócio de raio, não tem em mim, nasci sem, sei lá. Só que conforme você vai, queridos, exercitando, hoje eu já percebo, ainda continuo não gostando. Verdade. Mas ontem foi um dia que eu não fui para a academia, mas eu senti necessidade de movimentar meu corpo, porque meu corpo está habituado. Você está entendendo, amém? Habituado. Estou habituado a carregar, não. Quero caminhar, tá, gente? Não vai pensar nada de mim, além do que é a verdade. É a mesma coisa, quando você começa a perceber que seu coração está frio, você precisa entender que existe um significado em seguir a Jesus, amém, queridos? Que não é ficar olhando só para você. Ai, os meus problemas, ai, minha vida. Uma pessoa que nunca sara de um problema emocional é porque ela sempre está olhando para si mesma. Sempre pensando em si mesma. Olhem para mim, coitadinha de mim, coitadinho de mim, eu sou um pobrezinho, eu não consigo fazer nada. Ah, você consegue. Você consegue estender a mão para alguém, você consegue dobrar seus joelhos e orar por alguém que também não seja só você. Amém, queridos? Quando a gente se exercita na piedade, a nossa vida cristã, a gente foge da apostasia deste mundo e as nossas vestes, elas permanecem brancas. Você está entendendo, amém, queridos? Porque viver somente para si mesmo mancha as nossas vestes. No versículo 11, é bem curtinho, olha. Ordena e ensina essas coisas. Fala a pessoa que está do seu lado. Sabe uma maneira de comprar óleo? Ordena e ensina o que você tem aprendido. Amém, queridos? Sabe quanto de luz
eu preciso para iluminar um local de total escuridão? Tem que ser um canhão de luz? Ou apenas uma fagulhinha, não é? Um pontinho de luz, ele já é o suficiente. Sabe quando as nossas vidas, ainda que seja pequeno, ainda que seja pouco, mas a gente se abre, queridos, para iluminar outras pessoas. Quando você está lá naquele momento ali que você fala, Jesus, sou só eu sou tão pequeno. Sabe por que você se sente pequeno, irmão? Porque você é. Nisso você tem razão. Mas Deus é luz. E nele não há treva alguma. Ele falou, vocês são a luz do mundo. Ele tem colocado essa luz dentro de nós, queridos, amém? Para quê? Para eu ficar dentro de casa pensando na minha vida? Não, para eu iluminar, para eu poder falar do amor de Deus na vida de outras pessoas. A Gi falou aqui hoje de torneiras enferrujadas, e essa é a verdade para tudo que fazemos, amém, queridos? Deixa a água do Senhor, deixa a luz do Senhor fluir de dentro de você em nome de Jesus, porque quanto mais você reter, menos você vai ter. Quanto menos você querer praticar as coisas do Senhor, menos óleo você vai ter. Quanto mais você querer, sabe, ficar guardando as coisas só para dentro de você, mais seco você vai se tornar. Igreja do Senhor, o Senhor está gritando nos nossos corações hoje, amém? É hora de iluminar, em nome de Jesus. Fala a pessoa que está do seu lado, levante e ilumine para a glória do Senhor. Porque quanto menos a gente ilumina, menos luz nós teremos. Agora, quando a gente pega aquele pouquinho que temos e vamos praticar a vontade de Deus, vamos praticar a palavra do Senhor lá fora, é lá, naquele momento que você sente aquela unção te encher. Amém, queridos? É naquele momento que você sente aquele poder do Senhor vir sobre você. E nada, simplesmente nada pode parar alguém que está praticando a vontade do Senhor, queridos. Amém? Em nome do Senhor Jesus, os nossos olhos do nosso entendimento começam a se abrir. É como se a gente começasse a enxergar no escuro, na escuridão. Eu não posso aceitar andar com a minha lâmpada vazia. Um dia eu brincava com a Ana, agora eu parei com isso, viu, Ana? Eu parei com isso. Eu tinha um hábito horrível, gente, na verdade, de andar com o carro assim, no último da gasolina. E um dia eu brinquei com a Ana, eu falei, Ana do céu, eu tô chegando na tua casa assim, no suspiro de Jesus, Ana. Deus tá soprando assim. Ela falou, meu Deus, imagina se acabasse a gasolina. Eu falei, se acabasse a gasolina, eu ligava pro teu marido, porque pro meu eu não vou poder ligar. Ele vive falando pra mim, chega, coloca a gasolina. E a verdade é essa, queridos, com o Senhor também. Pra que andar com meio tanque? Sabe quando a gente se envolve com a presença do Senhor, querido, nunca é pouco, amém? Nunca é pouco, Deus sempre enche e transborda para a glória do nome do Senhor. Eu estou falando com uma igreja militante que está aqui na terra preparando o caminho para a volta de Jesus. E nós precisamos estar com as nossas vestes brancas, cheias do Espírito Santo, amém, queridos? Ah, mas e o corona? Vai te catar, corona! Em nome de Jesus! Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. O Senhor Jesus Cristo é aquele que sara. Nós já ouvimos falar aqui hoje, em nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus Cristo. Eu sei que a gente tem que obedecer governo, que a gente tem que dar um exemplo, mas enquanto nós pudermos manter essa porta aberta, nós vamos estar falando da palavra do Senhor, em nome de Jesus, e orando, queridos, em nome de Jesus, porque a cura do Senhor já veio, amém? Às vezes a gente se enche mais com as más notícias, se enche mais daquilo que é negativismo do que com a palavra de Deus em si. Como estaria a sua vida hoje se finalmente você tomasse a decisão de se levantar da sua cadeira, fechar os olhos assim, para todo o efeito que as más notícias causam no teu coração, e levantasse a sua mão compreendendo que você é livre de tudo isso e glorificasse ao nome do Senhor Jesus Cristo que está nos céus? Como seria? Hoje nós vamos fazer isso aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém, queridos? Porque o Senhor é poderoso.
A nossa fé não tem que estar aqui no nível dos homens. A nossa fé está no Senhor que fez os céus e a terra, queridos. Amém? A nossa fé que nos une ao sobrenatural do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não posso, aceitar andar com a minha lâmpada vazia, sempre transferindo para a próxima pessoa a luz que Deus deu para mim. Ainda que seja para o teu marido. Aí ele brilha melhor do que eu. Ele fala melhor do que eu. A Bíblia fala até inclusive que estarão dois numa cama. Um será levado, o outro será deixado. Isso não significa que Deus vai escolher um de nós. Falar, o céu também tem muita gente lá. Não, vou ver quem que eu vou escolher. Não é isso. O que Deus está falando é que a salvação é individual, queridos. E o propósito que Deus tem para a nossa vida também. Eu sei que Deus une propósitos. Eu sei disso. Eu sei que Deus não uniu apenas a mim e ao meu marido. Ele uniu um propósito, né? Como ele falou, resolvi o problema com as profetas. Casei com uma. Ele falou isso aqui. Eu casei com o médico. Ele falou, glória a Jesus. Deus uniu propósitos. Mas eu sei que tem coisa, querido, que é Ele que tem que fazer. E eu respeito isso, oro por Ele. Ele também sabe que tem coisa que sou eu. É a mesma coisa na tua vida, amém? Aí eu vou deixar aqui porque minha mulher sabe falar melhor. Eu vou deixar aqui. Não, ninguém vive de santidade transferindo responsabilidades. Aliás, ninguém amadurece transferindo responsabilidades. Fala a pessoa que está do seu lado, o que é teu, irmão. Não transfere para ninguém, não. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Porque o Senhor virá buscar uma noiva linda, linda, imaculada, perfumada, cheia da glória do Senhor, transbordando com o óleo do Espírito Santo, em nome de Jesus, transbordando do amor por Ele. Aleluia. No versículo 12, já está aqui, diz assim, olha, ninguém despreze a tua mocidade, Timóteo. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Eu tenho certeza que nenhum estudante da Bíblia ofende a hermenêutica ou sai do limite da exegese ao afirmar que o que Paulo ressalta aqui não é a mocidade de Timóteo em si, mas é a idade que Timóteo tinha. Eu creio, queridos, que se Timóteo fosse um senhor de idade, ele ia falar, Timóteo, ninguém rejeite a tua velhice, mas seja exemplo dos fiéis. Você duvida disso? Não, eu creio que não. Entendeu? Então, ninguém despreze a tua idade. Nem você mesmo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Falando aqui em tempos maus, não rejeite a tua idade. Porque, queridos, dentro dos tempos, dentro das dispensações, nós precisamos aprender a discernir o tempo que nós estamos vivendo, que você está vivendo, que eu estou vivendo. Às vezes você pode estar vivendo um tempo de primavera na tua fé, não é assim? Que você está feliz, que você está colhendo os frutos, que você está ouvindo pássaros cantar pela manhã. Isso é normal. Talvez o irmão do seu lado está vivendo um tempo de inverno. Aí ele olha para você e fala, não sei pra quê, acho que viu o passarinho verde cantando ontem. Porque eu não vi nada. Só que se nós olharmos, queridos, para a sabedoria das estações no mundo, no que as estações podem nos ensinar, é que sem o inverno não existe a primavera. Amém? Não há primavera. É necessário passar por todas as estações. E uma coisa interessante é que o tempo não para. Amém, queridos? O tempo não para nem para mim nem para você. Hoje eu estava contando uma experiência que eu tive com Jesus lá com o pessoal da escola de discípulos. Eu falei, eu era uma adolescente, eu encontrei aquele casal. E agora, quando eu fui para o Brasil ano passado, eu os reencontrei nessa fase madura da minha vida. O tempo passa rápido. Muito rápido. Mas o importante aqui é saber sempre permanecer com as suas vestes alvas e com o seu coração cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Se você é jovem, seja cheio do Espírito Santo. Se você está numa fase de nova casadinho, seja cheio do Espírito Santo. Se você já está na sua segunda, na sua terceira idade,
Seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Não há motivo para nós falar, sabe o que é? Quando eu era jovem, né, e iludido, eu era feliz. Agora, então quando eu tiver aquela coisa, quando eu comprar aquilo, Queridos, cada dia para Deus é importante. Porque senão Deus já faria a gente viver, nascer, a gente piscava assim, já chegava no dia do propósito. Não é? Sua vida é uma construção. Construção. E aquilo que você está plantando hoje, e também vai ser uma grande colheita, aquilo que nós estamos plantando hoje, um dia certamente ceifaremos. Não existe época neutra da tua vida. Nessa época neutra aqui eu posso fazer o que quiser, tudo bem, é o dia do lixo. É a época que eu posso comer o que eu quiser, é o tempo que não está contando diante de Deus. Engano seu está. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Não fica com essas caras compridas para mim, não. Mas é verdade. Tudo. Eu sou jovem, eu quero curtir minha vida. Curta, mas seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Não há vida sem Jesus. Olha, eu estou vivendo um momento da minha vida, tá? Você quer plantar, tudo bem, mas toma muito cuidado para não plantar só em coisas terrenas. Invista nas coisas eternas também, em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor, a apostasia também fala de distrações, de viver para si mesmo, de momentos que você se distrai, perde o caminho e nem percebe. Eu estava vendo, queridos, um relato numa matéria de quantas pessoas morrem, sabe aonde? Pescando. Está lá na canoa, assim, não percebe que a canoa está indo para um lugar e de repente pega o rio, abre e a pessoa sobe, nunca vai ver. Morreu do quê? Não sabe do quê. Por quê? Não percebeu, estava distraído. Não percebeu onde a tua canoa estava te levando. Às vezes a vida da gente é assim. Você está fazendo contas para viver aqui. Você está se preparando para você se aposentar aqui. E a tua vida eterna? É muito mais do que a aposentadoria. É a sua vida eterna. Amém, queridos? Aquilo que nós plantamos aqui, que vamos colher na vida eterna. Como será? Seja exemplo, seja um padrão para os fiéis. Seja um exemplo para os fiéis. E o padrão aqui aumentou. Não é só ser um exemplo lá para as pessoas que são do mundo. É ser um exemplo para as que estão aqui. Amém, queridos? A nossa juventude, as pessoas precisam tanto de padrão de comportamento, porque elas já perderam no mundo. E nós precisamos ser exemplos uns para os outros, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o que eu tenho mais visto na igreja do Senhor são pessoas escandalizadas uns com os outros. São pessoas escandalizadas com a sua fé enfraquecida por causa de pecado de irmãos da igreja. E eu quero dizer uma coisa para você, igreja do Senhor Jesus Cristo, não permita que nada enfraqueça a tua fé. Em nome de Jesus Cristo. Mas eu estou vendo aquilo acontecer. Tá bom. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu quero permanecer com as minhas vestes limpas e com o meu coração cheio da presença do Senhor, em nome de Jesus. No que depender de mim, vai ter fogo no altar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. As notícias ruins vêm, querido? Vêm. E eu, cada vez mais cheio do Espírito Santo. Os dias maus vêm, querido? Vêm. E eu, cada vez mais cheio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Uma coisa muito linda, queridos. Eu faço parte do Ministério do Louvor, eu amo muito isso. Sabe o que me encanta demais no Ministério do Louvor? É que uma das áreas do louvor, você sabe disso, é um ministério artístico, é arte, música é arte. E eu acho muito lindo a habilidade que Deus deu aos artistas e compositores em transformar coisas difíceis em adoração ao Senhor. Você pega tantas letras de louvor, querido, você fala, meu Deus, aquilo te leva lá no céu, não é? Por quê? Porque alguém passou por um momento
tribuloso, mas naquele momento houve uma decisão: eu vou transformar este momento triste em adoração ao Senhor. Amém, queridos? Porque no mesmo ambiente que faz uma pessoa amarga, pode se torná-la um verdadeiro adorador. No mesmo lugar. A decisão vem do meu coração e do teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já mudei toda a mensagem hoje aqui. Já não estou nem mais olhando aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Voltei. Eu quero fazer uma reflexão aqui, queridos, que parece bobagem, mas vocês vão entender o que eu vou falar. Tem gente, queridos, que alcança a salvação, sabe por quê? Porque é cara de pau. Sabia? É cara de pau. Tem gente que a cara de pau eu nunca vi. Apronta um monte de coisa. Às vezes até dentro da igreja. Faz um monte de coisa errada, sai, some. Mas tem cara de pau para voltar. Enfrenta vergonha. Todo mundo enfrenta vergonha para voltar para a igreja. Quem já saiu e voltou aí, né? Todo mundo enfrenta vergonha. Já fica falando: você vai voltar para a igreja? Ai, as pessoas não querem te olhando. O diabo sempre faz isso. Mas a pessoa é tão cara de pau que ela volta. Vem aqui na presença de Deus e recebe perdão dos pecados dela, querido. Por quê? Porque ela foi ungida com óleo de peroba. Isso óleo de peroba na cara e veio aqui. Agora, gente, eu vou te dizer um negócio. Tem gente que perde a salvação porque é um chato de galocha. Vocês me permitam falar. Tem gente que é chata. Fala a pessoa que está do seu lado: para de ser chato. Eita glória! Uma palavra profética, é isso que eu te digo. Para de ser chato. Sabe aquela pessoa que fala assim: ai, eu devia ir. O chato de galocha: eu devia ir, filha. Mas eu não vou. Por que você não foi, irmão? Ah, porque aquela pessoa ia estar lá. Por que você não quer, irmão? Ah, porque agora não sei. Irmão, por que você não entrou? Ah, porque eu vim até a porta de você, porque a menina ficou me olhando e eu saí. Ela não é, gente? Mas uma coisa triste acontece aí. Tem gente que perde a salvação por causa disso. Eu tenho meditado muito nisso, gente. As pessoas brigam com a salvação porque esqueceram qual é a realidade do inferno. Eu estava lendo de novo dele, ouvindo, na verdade, os áudios do John Bevere essa semana. Ele contou um testemunho ali que arrepiou minha alma, gente, tudo de novo. Ele falou que um amigo dele, muito amigo, um pastor conferencista igual ele, desses que viajam pelo mundo todo, contou uma história para ele. Ele falou: acho que eu nunca te contei como foi que eu realmente aceitei Jesus de fato. Ele disse: não. Ele falou: quando eu tinha 12 anos, eu era um menino que cresci na igreja, nasci na igreja. Os meus pais eram crentes em Jesus. Eu tinha um irmão, tenho um irmão 2 anos mais velho que eu, e ele era da América Central, eu não me lembro agora o país. Ele falou assim, e as ruas da cidade onde a gente morava formavam aquelas valas, sabe aquelas erosão, gente? Eu morei em um lugar que não tinha rua asfaltada quando eu era criança. A chuva faz aqueles buracos enormes, não é? E tinha uma vala dessa aí, encheu de água no temporal que deu, ele criança brincando caiu lá dentro. E era muito profundo. E ele tentava sair, a parede de barro, não conseguia sair, ele não sabia nadar, ficou desesperado. O irmão tentou ajudar, não conseguiu. O irmão foi procurar ajuda. Ele falou: e na hora que eu estava conseguindo dar uma respirada assim, eu senti como que alguém pegasse o meu corpo e tirasse de mim. Como alguém tira a luva de uma mão. Ele falou: eu comecei a me ver. Ele falou: eu morri? Ele falou: imediatamente eu senti sendo puxado para um lugar que eu tinha a sensação que era debaixo da terra. Mas numa velocidade maior que a velocidade da luz. Ele falou: e as trevas completas me cobriram e entraram dentro de mim. Se misturaram dentro de mim. E os meus olhos não podiam se acostumar com aquela escuridão. Ele falou: e aquele desespero, ele falou: sabe quando você quer gritar? Gritar, só que o maior grito que você possa dar, ninguém vai te ouvir. Não tinha nada, nem ninguém, nem embaixo, nem ao meu lado.
Ele falou, de repente eu comecei a ouvir gritos de horror, de pavor, de terror, e era muita gente gritando. E eu senti como se viesse uma criatura meio limbosa, uma coisa assim, pá, me pegou e começou a puxar mais rápido ainda para aquele lugar. E de repente alguém falou assim com uma voz assim, solta ele. E aquele negócio me pegava e falava, não solto não, ele é meu, ele está aqui. Ele falou daquela outra voz, falou mais forte, solta ele porque ele é meu. E os pais dele têm autoridade para isso. Ele falou, imediatamente eu senti, ele falou bem assim, eu voltei, o médico estava fazendo, eu já estava morta há meia hora, eles estavam lá, tentando fazer aquela ressuscitação, ele falou assim, eu voltei me debatendo tanto que eu mordi o polegar do médico, não sei para que ele fez isso, que mordeu o polegar do médico. Ele falou assim, tudo que eu pensava quando eu estava lá dentro, eu pensei que eu tinha Jesus. Eu pensei que eu vivesse com Deus. Eu ia na igreja, mas a única coisa que eu estava fazendo na igreja era andar sentada de uma para outra. Eu não conhecia Jesus. Você entende qual é a profundidade do relacionamento que eu e você temos que ter com Jesus, queridos? Salvação não é brincadeira. Salvação não é brincadeira. Salvação é Jesus Cristo tendo morrido no teu lugar para tirar você do inferno. Você entende o que é isso? Não é para fazer a sua vida melhorzinha, para fazer com que você tenha dinheirinho no banquinho, para você viver uma vida miserável aqui na terra, porque se a sua vida for só isso, e se nós não cremos na vida vindoura, na ressurreição dos mortos, a Bíblia fala que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Fala para a pessoa que está do seu lado, leva a tua salvação a sério. Amém, queridos? Porque o diabo, ele anda ao derredor, rugindo como um leão e buscando a quem ele possa tragar. Essa é a verdade da palavra de Deus, se não é a história da carochinha. Muitos de nós brincamos, não levamos tão a sério, chegamos pertinho do precipício, logo para cair. Por quê? Porque a gente perdeu a noção do que é que está lá embaixo. Só que é o seguinte, é para sempre. Uma coisa que é eterna é para sempre. Mas Jesus Cristo morreu para nos dar vida eterna para a glória de Deus. Vida eterna para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Você entendeu com essa história, pai e mãe, como é importante orar pelos nossos filhos? Ore pelo teu filho, se teu filho está frio na fé, ore pelo teu filho em nome de Jesus. Ore até que nasça para Deus em nome de Jesus. Até que nasça para Deus. Deus está falando com a igreja nos nossos dias. Deus virá buscar uma noiva com suas lâmpadas cheias do óleo do Espírito e com suas vestes brancas em nome de Jesus. Eu estou falando aqui com a igreja do fim, gente. Eu não tenho medo nenhum de afirmar isso daqui. No versículo 13 diz assim, até a minha chegada aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Querido, você consegue sentir o perfume de Jesus por trás dessas palavras aqui? Até a minha chegada. Feche seus olhos aí, diga assim, até que o Senhor venha, Jesus. Prepare meu coração, Jesus. Até que o Senhor venha, Jesus. Liberta a minha alma, Jesus. Até que o Senhor venha, Jesus. Eu quero te conhecer melhor. Aleluia, queridos. Pode olhar para mim de volta, sabe? É algo muito pessoal você ler a palavra do Senhor. Foi Jesus que escreveu isso para mim e para você. Leia, até que eu venha. Leia. Quantas e quantas vezes, queridos, nós estamos perdidos no nosso coração, perdidos dentro de nós, com tantos pensamentos ruins na nossa mente, no nosso próprio coração. Mas quando lemos a palavra do Senhor, você lê um capítulo da Bíblia, vem o pastor e bispo das nossas almas e coloca tudo em ordem. Persiste, em outras palavras, em outra versão diz assim, persiste em ler e exortar e ensinar até que eu venha. Persiste. De todas as formas de comunicação que existem, as duas mais importantes é a fala e a escrita.
E o Senhor escolheu a escrita para se comunicar com o seu povo. Eu acho interessante, queridos, que se fosse apenas por fala, né? Aquela coisa, quem conta um conto aumenta um ponto, não é assim que fala? No interior do Brasil, né? A gente pode correr o risco de aumentar uma coisa aqui ou ali, mas o que está escrito, escrito está. Amém, queridos? Escrito está, ela não pode mudar. Essa questão da exortação fala de encorajamento. Não fala assim, por favor, persista em exortar. Então Tati, a Bíblia fala que é para te exortar todos os dias, hein? Dinei, você quer para exortar? Meu Deus, que coisa chata. Exortação está falando de encorajamento. Essa é a raiz da palavra exortação. Como tem sido, queridos, a palavra da nossa boca aqui, ele também fala sobre ensinar. Ensinando uns aos outros, encorajando uns aos outros. A Bíblia fala em outros versículos, fala entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Amém, queridos? Até quando? Até que Ele venha. Persiste nessas coisas. Persiste. Não tem coragem de falar nada um para o outro. Você está vendo seu irmão cair na cova, meu irmão? Vai lá e fala para ele, irmão, não vai aí não, meu irmão. Jesus Cristo te ama, amém? Ora pela vida dele. Ensina todo mundo que você puder. Influencia. Influencia. Quando a gente sai do nosso lugar de influência, a nossa lâmpada começa a se apagar. Quando a gente se nega a ser quem Deus falou que nós somos, a nossa lâmpada começa a se apagar. Quando nós queremos andar com o sapato dos outros, a nossa lâmpada começa a se apagar. Porque Deus só unge o que é legítimo. E você só é legítimo quando você é você. Quando a sua vida com Deus é a sua vida com Deus. Ela não depende da tua mãe, ela não depende do teu irmão. É a sua vida com Deus. É a sua vida com Deus. O Senhor Jesus Cristo nos chamou aqui hoje, queridos, porque Ele quer estar mais perto de nós. Você entende? Amém? Ele quer se misturar mais comigo e com você. Eu sinto que cadeias hoje aqui na mente e no coração estão caindo para a glória de Deus. É por isso que você começa a sentir esse siricutico na cadeira. Dá um sono, uma coisa esquisita. O inimigo, queridos, ele luta o tempo todo para que você não escute a palavra do Senhor. Porque é a verdade da palavra do Senhor que nos liberta. E alimenta o nosso coração para a glória do Senhor. No versículo 14 diz assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Ande no Espírito e ande no poder, querido, em nome de Jesus, amém? Porque quando nós negamos, somos negligentes com dons e talentos que Deus nos deu, a nossa lâmpada começa a se apagar. E muitas vezes nós vemos crentes cansados, com seus pés cansados, com seus joelhos cansados. E você vai ver por que ele está cansado. Está cansado de coisas que Deus não mandou ele fazer. Porque a palavra do Senhor diz: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Se você anda comigo, você vai achar descanso para as vossas almas, em nome de Jesus, amém? Vemos pessoas fazendo contas, desesperadas. Contas e contas e contas e contas. Planejando toda a sua vida. Isso é bom, querido, ter planejamento. A gente faz uns planejamentos lá em casa também. Mas você já reparou que temos sido a geração que menos sabe lidar com o fracasso de toda a história? Se um desses planejamentos não dá certo, a minha lâmpada se apaga. Eu tentei, a gente está falando aqui de dons, eu tentei um dia falar uma coisa, eu fui orar por uma pessoa lá no hospital, porque Jesus falou que me deu dom de cura. E eu fui lá, marchando no hospital, orei, 15 minutos depois, morreu. Aí, o que eu faço? Então Deus não me chamou? Queridos, o dom, ele entenda uma coisa: tudo que vem de Deus é de Deus, amém? É de Deus.
E a gente tem que nos mover, a gente precisa se mover na obediência do Senhor. Se Deus mandou eu orar por você e você morrer, eu não sei o que Deus queria. Tem muitas coisas, queridos, que nós só vamos entender o que Deus quis naquele momento lá na eternidade, amém? Dons do Espírito Santo, obedecer a Deus não é para você entender, é para você obedecer, querido, amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma vez uma irmã falou assim para mim: pastora, tem gente que tem o dom do abraço? Eu falei: ai, Jesus. Uma irmãzinha nova convertida, eu falei: dom do abraço? Ela falou: é. A minha mãe tem o dom do abraço. Eu falei: como assim? Eu fiquei pensando, dom do abraço. Ela falou: minha mãe abraça uma pessoa, a pessoa cai no poder. Sua mãe é amorosa, né? Deus usa o amor dela para tocar vidas. Mas que tem dom do abraço, não tem. Só que é o seguinte, querido, Deus mandou você abraçar. Abrace para a glória do Senhor, amém? Seja sensível ao Espírito Santo. Às vezes a pessoa precisa tanto daquilo que você tem. Imagina assim, ó. Deus tem um propósito e algo na sua vida, amém? Feche seus olhos agora. Eu quero que você imagine quantas pessoas precisam disso que Deus deu para você. Tem pessoas aqui com o dom da palavra. Quantas pessoas estão esperando você liberar aquilo que Deus tem colocado dentro do teu coração? Você é um profeta do Senhor, você é um intercessor. Você tem palavra de conhecimento e de sabedoria. Você recebe visões do Senhor, você tem visto as coisas do Senhor. Quantas pessoas muitas vezes podem deixar de receber um alívio porque a gente se nega? Pode abrir os olhos, queridos. Qual é o campo missionário que está clamando teu nome? Não, eles estão clamando o nome de Jesus. Pois é, por eles estarem clamando o nome de Jesus, Deus fez você para esse tempo. Para você ir lá e fazer o que você tem que fazer. Você está entendendo, queridos? Amém? Tem lugares em que o grande ministro do Senhor não alcança. Vai ter que ser você, vai ter que ser eu. Vai ter que ser você, vai ter que ser eu. Para de colocar formato nas coisas que Deus te deu. Ai, Deus falou que eu tenho o dom da palavra, mas o pastor não me deixa subir no púlpito. Dom da palavra não é com o microfone na mão. Dom da palavra é para você pregar para os outros. Prega. Prega, a Bíblia fala: prega, insiste, em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém, queridos? Para de ficar colocando formatinho nas coisas. Pratique. Pratique. Porque o Senhor Jesus Cristo vai voltar a buscar uma noiva operante, amém? Militante, que está trabalhando, que está em operação. Você está entendendo, queridos, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado: você tem que funcionar em Deus. Bora funcionar em Deus, irmão. Aleluia. Glórias a Deus. Sabe, não queira ser perfeito. Para de ficar olhando para as suas incapacidades, porque Deus escolheu você porque você é imperfeito mesmo. Deus escolheu você porque com a sua imperfeição Ele sabia que você ia precisar dele. Que Deus ia usar até o seu jeito, às vezes até os seus erros, para tocar a vida de pessoas. Acredite, eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a única coisa que nós precisamos é de disponibilidade e amor pelo Senhor. A última coisa que eu quero dizer aqui é: em tempos de apostasia nós precisamos entender que Deus é soberano, que Ele está no trono e que Ele nunca vai sair de lá. Uma coisa interessante, queridos, quando o dia mal chega para nós, e quando o dia mal chega sendo mal mesmo, não é só com a cara de lobo mal, é quando o mal chega mesmo. Eu não sei quanto a você, mas a gente fica meio atordoado quando a gente recebe um grande não de Deus, né? Pela cara de vocês, acho que sim. Sabe, querido, confia nele. Ele é o Todo-Poderoso. A nossa geração não sabe viver o não mais. Eu lembro uma história, acho que eu já contei aqui, mas eu quero contar de novo para nós poder relembrar a sua memória.
E mamãe um dia ouvindo a sua filhinha orar, falando: Deus, eu queria muito aquela boneca assim, assim no Natal. Eu sei que não vai ser o Papai Noel que vai me trazer, mas eu estou pedindo para o Papai do Céu. E a mãe ouvindo e falando: Deus, eu não tenho dinheiro. Deus, eu não vou ter como. Deus, eu não vou ter como. E ela não teve mesmo. E ela teve que comprar uma bonequinha de plástico bem simplesinha, colocou lá para a filhinha dela. A filhinha abriu, viu que não era, mas pegou a boneca e começou a brincar. Na simplicidade de criança. E a mãe, com o coração quebrantado, chegou para a filha e falou: filha, eu sei que você orou e não foi bem isso que você recebeu. Ela falou: eu orei, mãe. Ela falou: mas Deus não respondeu, né? Ela falou: respondeu sim, mãe. Deus disse não. Então eu me alegro com essa, porque eu vou viver o não de Deus. Não se sinta rejeitado ou abandonado por Deus, porque Deus no momento disse não. Porque Deus disse não para aquilo que você pediu, mas Ele não disse não para você. Ele te ama, amém, queridos? Deus vai dar condições de vivermos este não, com a graça dEle. Existe vida após o não, amém, queridos? Não é porque Deus disse não, meu mundo caiu, meu ministério acabou. Aí eu gostaria tanto, você está falando de ministério, pastora, mas eu queria tanto entrar naquele ministério. Eu não estou conseguindo, eu chego lá, eu não consigo. É o pastor, é a pastora, é o presbítero. Você pensa que isso não só para você também? É o presbítero, é não sei o que lá, é aquela menina que ficou falando no ouvido daquela pessoa, querido. Se Deus quiser te colocar em um lugar, Ele te coloca para a glória de Deus. Mas saiba ouvir o não de Deus e viva bem com isso. Sabe, se Deus disser sim, ô Senhor, acho que nem estou preparado, mas se o Senhor está falando sim, eu vou. Se Deus está falando não, puxa, Senhor, eu gostaria, mas eu glorifico o Teu nome, porque eu confio no Senhor em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, se apegue a Deus e não ao não que Ele te deu. Se apega com Ele em nome de Jesus, ame mais ao Senhor durante o não, adore mais ao Senhor durante o não. Aceite a condição da sua cruz e siga Jesus. Siga Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque Deus nunca deixa ninguém decepcionado e confundido para trás. Ele é Deus. Amém? Vamos ficar de pé para adorar o nome do Senhor.